Sozinha é mágico. Isso aqui não tá funcionando, pô? Tá batendo o vídeo e perguntando. Bom, hoje o Evangelho será no capítulo 6, do versículo 25 ao 34, do livro de Mateus. É a passagem que eu mais gosto aqui do Evangelho. Fico pedindo para o Paulo fazer sempre ela. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro à vossa estatura? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comerei, que beberei, ou com que me vestirei. Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Para cada dia basta o seu mal. É isso. Todo esse trecho do Sermão da Montanha aí fala de uma única coisa. A gente termina de fazer evangelho no lar com as minhas filhas lá e com meus filhos. Termina de ler isso aqui e pergunta: o que vocês entenderam? Não prestei atenção. Deu sono, não me viajei e tal. Mas é curioso isso. Mas depois Isso ele pode, explica, né? isso pode ser sintetizado. A gente pode encontrar. Sobre o que Jesus está falando? Sobre uma única coisa. Quem arrisca dizer? Não. Começa com F. Fé, exatamente. Fé. Quando ele fala, não se preocupeis com o dia de amanhã, com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Olha os passarinhos aí, ó, né? Eles não guardam comida para amanhã, eles não têm um celeiro, não tem nada. Eles acordam e todo dia o Pai as alimenta, não alimenta. Então vocês acham que são menos valorosos para Deus do que essas aves? Né? Jesus ainda faz essa provocação. Né? Olha os lírios, eu não estou preocupado em usar roupa bonita para isso, para aquilo. Vocês vão passar frio, se não vão ter dinheiro para comprar roupa. Mas o Pai as veste de uma forma que até mais, né, exuberante do que o próprio rei Salomão, com toda a sua fortuna, com toda a sua exuberância. Então Jesus dá esses exemplos do quê? Porque ele está nos convidando a fazer esse tipo de reflexão. E a gente se perde demais em preocupações. O que é a preocupação? Preocupação, gente, é você se pré-ocupar. Você está se ocupando de algo que não é para se ocupar. Antes da hora. A gente tem um sono reparador. Todo mundo, a hora que acorda, está cheio de energia, não tá? E disposição, e força. Tem um dia pela frente, uma montanha de problemas para resolver, uma montanha de coisas para fazer, não tem? A gente está usando essa energia
O que acontece com quase todo mundo é o seguinte: as pessoas deixam de usar essa energia para os desafios do dia que a vida está impondo a ele, que são muito bem dosados, porque existe uma gestão maior cuidando de tudo, são muito bem dosados para cada um de nós, para que a gente faça esses enfrentamentos diários, use essa energia para resolver essas questões e continuar avançando, evoluindo. Mas o que a gente faz? A gente gasta essa energia pensando nos problemas de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do que vai acontecer daqui a 3 dias, da conta que eu tenho que pagar, do boleto que vai vencer, se meu patrão vai me mandar embora ou não. Então, a gente está sempre ocupado com pensamentos que não pertencem ao dia. Tem uma frase em latim que a gente costuma usar sempre, que é o carpe diem, que é trabalhe o dia. Então, a preocupação no dia é a preocupação no quê? No agora, naquilo que a vida está te convidando a realizar, a enfrentar, a fazer. E não se preocupar com amanhã. Para não se preocupar com amanhã, o que a gente precisa acionar? Aqui agora. A fé, gente. Não é verdade? Então, eu confio que amanhã eu vou ter disposição e força para resolver isso, com a ajuda de Deus e do universo, tudo será resolvido. Vou me preocupar com o agora. Esse é o pensamento. Isso é tão simples e óbvio, mas a gente gasta energia envolvendo com problemas que não existem. Pior, a gente cria problemas, preocupações, roteiros imaginários que nem sempre se realizam, quase sempre nunca se realizam. Só acontece dentro da gente. Acontece dentro da gente trazendo todo tipo de desestrutura do nosso campo psíquico, emocional, porque a gente fica afetado por aquelas criações, por aqueles enredos mentais. A gente começa a sofrer com ansiedade, não é isso? Com alteração. O que é ansiedade? A ansiedade, ela é fruto de uma imersão numa instância ilusória. Ou seja, você entra num mundo que não existe, que é o mundo do futuro. O futuro não existe. Você entrou lá. Você saiu do mundo real, que é o aqui e agora, e foi para um mundo ilusório. Uma matrix. Um lugar que não existe. E você ficou lá, preso naqueles enredos, nas possibilidades, o que vai acontecer, o que não vai, o que é isso, o que é aquilo. Gastando o quê? A tua energia. A energia que você teria que estar usando agora para fazer bem feito as coisas que precisam ser feitas, para executar de forma bem executada o seu trabalho, o seu estudo, o seu relacionamento com o outro, o seu desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento das suas potencialidades. Toda essa energia deveria ser direcionada para aqui e para agora. Por isso que Jesus, muito inteligentemente, falava: para cada dia basta o seu mal. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Se preocupa com o que você tem que fazer agora. Usa essa energia que você tem para as tarefas do dia, para que você as execute da melhor forma possível, com presença. Presença, gente. Eu estava brincando com o Fábio. Eu tinha uma amiga que conversei com ela essa semana. Ela falou: eu estou fazendo mindfulness. Eu falei: que maravilhoso, você está fazendo mindfulness? Nossa, é maravilhoso mesmo. Estou me sentindo muito bem. Há quanto tempo? Já tem uns 2 anos. Nossa, é caro o curso? Estou pagando R$400. Falei: puxa vida, R$400 é caro, né? Mas faz muito bem para mim, porque está me ensinando a eu permanecer no agora. Se eu pagar 400 pau para isso,
durante tanto tempo. É um negócio tão simples, gente. Você entender o tamanho da ilusão que é você sair da realidade, das coisas que estão diante dos teus olhos, daquilo que você precisa fazer, das proposições da vida, aquilo que a vida está te propondo agora, e realizar com presença aquilo, e confiar no amanhã, sabendo, não, amanhã eu tenho que... Quando chegar amanhã, eu vou resolver. Tem gente que fala muito inteligentemente isso, vamos ser justos, viu? Tem muita gente já com essa conquista pessoal de olhar e dizer, eu já ouvi isso de muita gente, não, amanhã eu vou lidar com isso, amanhã eu vou me preocupar com isso. Isso é muito inteligente. Isso já demonstra a pessoa que alcançou uma certa clareza, discernimento mesmo da realidade. Então, o foco é na ação, no aqui e no agora. Mais do que hoje, mais poderoso do que hoje é o agora. Também não tem que estar preocupado com o que vai acontecer daqui a 2 horas, daqui a 3 horas. Tem que estar preocupado agora. Isso é presença. Isso é o mindfulness. Isso é você estar consciente de forma plena do seu papel no mundo, do seu papel no universo. Porque se eu estou executando uma coisa aqui, seja lá o que for, pode ser a coisa mais boba do mundo. Sei lá, estou lavando uma louça. Mas aí eu começo a pensar nos problemas que eu tenho que resolver, semana que vem, dos desafios que eu tenho pela frente, das coisas que vão acontecer comigo amanhã. Vocês acham que eu vou estar lavando bem essa louça? Não. Eu vou estar executando bem esse trabalho? Não. Vou dar um exemplo bobo. Eu não lavo louça. Minha mulher está aqui de testemunha. Ela não deixa, é uma coisa. Eu faço transporte. Eu me prontifico, coloco ao lado, deixa eu lavar essa louça. Não. É uma coisa. Seria a próxima. Então, gente, seja lá o que você vai fazer, se você quiser qualidade naquilo que você está produzindo, você tem que estar presente, focado. Você tem que estar totalmente desvinculado desses enredos ilusórios, das preocupações que estão te colocando num lugar que não existe. Porque a ansiedade, por exemplo, a ansiedade ela produz medo. Ela é fruto do nosso medo, da nossa insegurança. Isso nos torna ansiosos. O que o medo faz? O medo, ele surge, ele aciona no nosso sistema endócrino as suprarrenais. E elas começam a produzir em excesso uma coisa chamada cortisol. Que a gente precisa do cortisol, mas em excesso não. Então a gente já começa a ter um desequilíbrio hormonal. Então o excesso de cortisol vai te trazer uma série de implicações de problemas de saúde, de peso, de uma série de coisas, de perda de sono. Por isso que pessoas ansiosas não dormem, porque estão produzindo cortisol de forma exagerada. Ah, não consigo dormir. Aí você tem que tomar um remédio para combater isso. Adrenalina, também, mesma coisa. Produzida pela ansiedade, pela preocupação, pelo medo, pela sua desconexão com a realidade, com o presente, com aqui, com agora, e a sua falta de fé. Por que Jesus tão inteligentemente falava da fé, colocou de forma tão simples verdades tão profundas, para que elas chegassem até hoje para a gente como verdades absolutas, que a ciência está demonstrando que é por aí mesmo. Nós temos que aprender a ter fé, a confiar, a deixar as preocupações, os problemas que não são os problemas de hoje, para o dia aos quais eles pertencem, para que eles sejam enfrentados com toda a estrutura que a gente tiver naquele momento. Porque o universo, a gente pode não entender isso, nem acreditar que funciona assim. Mas se ele colocou um problema grande para a gente daqui a 15 dias, ele está preparando a gente hoje para esse enfrentamento.
Para quando chegar daqui a 15 dias, você ter estrutura para enfrentar aquilo. Porque Deus não coloca um cobertor, um frio maior do que o cobertor, gente. Deus é misericordioso. A natureza é perfeita. É a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus, na própria natureza, que nos leva a achar que estamos no controle, que depende de nós, que não, eu tenho que me preparar para amanhã, deixa eu pensar em amanhã, fazer amanhã, que não sei o que é amanhã. E hoje? O hoje é totalmente negligenciado. Quando você poderia estar executando as tarefas de hoje, que você, sem perceber, elas fazem parte do teu processo de preparação para as tarefas de amanhã. Você pode não fazer essa conexão, porque a gente não entende que as coisas são assim. Mas cada desafio nosso, do nosso dia a dia, está nos preparando para tendências maiores. Isso é humildade, aceitar o dia, o carpe diem, as coisas que a vida está te colocando diante de você agora. Isso é uma ação de humildade. Porque o orgulho nos leva a negligenciar isso. Ah, isso aqui não tem importância, isso aqui não sei, vou fazer de qualquer jeito, vou deixar para lá, vou procrastinar, vou deixar para amanhã, não sei o quê. Amanhã você tem um problema sério para resolver, mas todos os problemas de hoje que você não resolveu. Imagina como é que faz. Então, tudo tem encadeado dentro de uma lógica que não é porque a gente não conhece, a gente não acessa, a gente pode questionar e dizer que está errado. Porque existe erro na natureza. Não existe, a natureza é perfeita. Deus, ele sempre escreve certo por linhas certas. É a nossa visão que é torta. Que acha que está tudo errado. Que acha que erraram. Que Deus errou com você. Que você sofreu algum tipo de injustiça. Não. Tudo que está acontecendo para você tem um porquê. Tem um objetivo. Nada acontece sem um objetivo voltado para o bem. Nunca para o mal. Absolutamente nada. Desde o grande até o pequeno, como dizia Hermes, né? Assim como é no grande, é no pequeno. O princípio da correspondência. Não importa o tamanho da coisa que você está fazendo. Você tem que estar consciente do que está fazendo, presente nessa ação, aceitando. A gente, quando age com presença, a gente age com amor. Quando você está presente, você abre a porta de um jeito. Quando você não está presente, você abre de outro. Mas daqui a pouco você tem que trocar a porta, não sabe por quê. Porque ela sofreu tantos trancos nesse tempo todo que você esteve ausente e não pegou. Você percebe que é um gesto. Estou falando de um gesto, gente. Os nossos gestos, eles constroem todo o desarranjo da nossa vida, todo o desequilíbrio, por falta de presença, por falta de humildade, por falta de aceitar a vida como ela é, as coisas como elas são, as proposições de Deus. A gente está sempre ausente e paga um preço muito alto por causa disso. Paga um preço porque a sua vida se transforma em uma vida improdutiva. Não existe prosperidade, não existe crescimento, não existe desenvolvimento. Pelo contrário, é doença, é pobreza, é solidão, dificuldade financeira. Tudo que não presta, você vai construindo. E depois se coloca como vítima. Ah, não, eu estou pagando os pecados da vida passada. Isso é uma conversa para boi dormir, viu, gente? A gente constrói a nossa realidade no dia a dia. A partir das nossas ações, da maneira como a gente se coloca no mundo. Você pode construir uma vida maravilhosa, de grandes realizações, através da humildade, da aceitação, da entrega, da rendição, da presença, da consciência, da fé, da humildade, da coragem,
São aspectos do nosso ser que nós precisamos estar o tempo todo acionando. Porque se a gente não aciona isso, a ausência dessas virtudes vão oferecer espaço para os vícios, para o oposto, que é o desânimo, o medo, que mais? A descrença, tudo aquilo que não presta. Toma conta do nosso ser, por quê? Porque são aspectos do nosso ser que a gente não fez uso do que precisava fazer. Então, a gente começa a falar de Jesus, a gente pega exemplos simples dele. Jesus, ele tinha esse poder. Os grandes iluminados, eles têm esse poder de, com poucas palavras, com pequenas máximas, dizer coisas que eu estou aqui há 40 minutos, sei lá, falando, e não consegui atingir a profundidade do que ele quis dizer ainda. Eu precisaria de muito mais tempo, ser muito mais didático ainda para vocês, para tentar mostrar o que ele diz em uma frase. Porque Jesus não estava expressando nada menos do que a própria verdade. E a verdade era isso. Tá certo?